Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar estudando, mas hoje nós vamos dar início, né, ao conteúdo que vocês estavam estudando, os alunos da Escola Delis Farias. Meu nome é Matheus, eu vou ser o professor de vocês durante esse período de um mês, tá? Eu espero poder ajudar muito com vocês e vocês venham também estar dispostos a perguntar, tirar dúvida, qualquer coisa a gente pode mais adiante fazer encontro via link do WhatsApp, se possível. A gente consegue montar um grupo com 50 pessoas. Se tiver com muita dúvida urgente, tá? Eu vou fazer o máximo possível para dar meu melhor. E da mesma forma eu quero que vocês se empenhem, tá? Esse daqui é meu canal, eu peço que vocês se inscrevam, tá? E, e é isso aí, vamos lá para o conteúdo, que a aula é bacana. Primeira coisa, a gente vai lembrar um pouquinho sobre o conceito de função, certo? Então vamos lá. Uma fábrica de água de coco compra o fruto de uma fazenda próximo, onde paga 20 centavos por coco. Isso significa que o valor de cada compra efetuada depende da quantidade de cocos comprados. Veja, a quantidade de coco: um coco, 20 centavos. 2 cocos, 40 centavos. 10, R$ 2. 100, 20. 1.000, 200, 10.000, R$ 2.000. Repare que essas são medidas de duas grandezas, a quantidade e o preço. E que o preço pago depende da quantidade de cocos comprados. Dizemos nesse caso que o preço P está em função da quantidade Q de cocos. Ou seja, a gente tem uma função que ela vai descrever mais ou menos como que vai ser essa relação. Tudo bem? Como vai ser essa relação da quantidade em relação com o preço, certo? O preço, para ele existir, ele vai depender da quantidade, tudo bem? Então, nesse caso, a gente vai ter uma expressão, né, que a gente vai saber qual que é o preço, P, que a gente vai pagar por uma certa quantidade. E assim, a função ela vai dar uma base para a gente desenvolver, né, qualquer trabalho ou então qualquer situação, tudo bem? Para que a gente possa descrever matematicamente, certo? Então, vamos continuar com o conteúdo. Agora, uma coisa também muito importante é a parte de construção de gráfico. Como que funciona a construção de gráfico? Uma função, f de r em r, certo? A função elas vão estar sempre definidas de r em r, né? Reais. Então, a construção do gráfico, no caso, f de x mais 1. A gente vai utilizar o programinha chamado GeoGebra, certo? Agora a gente vai para lá, que a gente vai aprender melhor esses conceitos e visualizar melhor, certo? Então a gente vai estar. Primeira coisa, a gente vai ter o x, a gente sempre vai atribuir valor para ele, certo? Lembrando que o x a gente chama ele de domínio. E o y, ele também tem variados valores. Só que esses infinitos valores a gente chama de imagem, certo? Tudo bem? E todos os valores que vão do x para o y, a gente chama de contradomínio. Então, como que a gente vai fazer? Se a nossa função é f de x, x mais 1, o f de x simplesmente representa o y, tudo bem? Ou seja, eu vou atribuir menos 2, certo? Ou seja, onde que tem o valor de x, eu vou colocar o menos 2. Se eu substituir o x, eu colocar menos 2 com mais 1, né? Eu tenho menos 1. E vou ter o par ordenado menos 2, menos 1. O menos 2 para x, e esse novo par ordenado que criei, certo? É o y, certo? Ou então eu posso substituir o fx, eu posso substituir ele por y, certo? É a mesma coisa. Então eu tenho um par ordenado menos 2, menos 1. Agora, quando eu atribuir menos 1, para x, então, onde tem x eu vou colocar menos 1, mais 1. Menos 1 com mais 1 dá 0. Então, meu par ordenado é menos 1 e 0. Quando for 0, o 0 para x
e 1. 0 mais 1 dá 1 positivo. Meu par ordenado é 0 e 1. Agora, 1 no lugar do x eu coloco 1, mais 1 dá 2. Então, meu par ordenado é o x, que é 1, e o 2. E agora, o x, quando o x for 2, no lugar do x eu vou colocar 2, mais 1, 3. Então, meu par é 2 e o 3. 2, 3 é meu par. Ou seja, nesse caso aqui, eu atribuí o valor menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu atribuí 5 valores para x, certo? Não precisa fazer mais do que isso, tudo bem? Não precisa fazer mais do que isso. E agora a gente vai usar o GeoGebra para a gente visualizar melhor como que é essa função. Esse daqui é o GeoGebra. A nossa função f de x é x mais 1, certo? Então ela funciona dessa forma, ela é uma reta, tudo bem? Se a gente voltar lá e olhar esses pares ordenados que a gente calculou, certo? Eu vou colocar eles aqui. No nosso caso, menos 1 e menos 1. Menos 1, menos 2 para x e menos 1 para y. B, menos 1 para x e 0 para y. Ele não sobe, né? Porque essa reta, a reta horizontal, ela é x e a reta vertical é y. Tudo bem? X e y. Aí a coordenada C, 0 e 1, ela não vai subir, não vai para nenhum canto de x, mas sobe 1 para y. Então ela sobe uma unidade para y. A D, 1 e 2, ela vai, x é 1 e ela vai subir até o 2, que é y, certo? E a E, 2 e 3, ela vai sair do x, que é 2, e sobe até o 3, que é y, certo? Vocês perceberam que essa reta, todos os pontos dela estão alinhados de acordo com o GeoGebra, com a que a gente conseguiu esboçar o gráfico, tudo bem? Lembrando também que essa daqui é o x e a vertical é y. Então, nossos pontos, eles todos estão alinhados. Tudo bem? Agora vamos voltar lá. Seja f igual a y. Dizemos que y é a imagem de x pela função e y é a origem ou o domínio de y pela função. Igual eu falei, o y é a imagem, certo? E o x é o nosso domínio. Tudo bem? Então, a gente conseguiu fazer esse gráfico, certo? Essa construção de gráfico pelo programa do GeoGebra. Algo muito importante também, que a gente tem que estudar, é zero de uma função. Entre os possíveis valores de x, pode assumir em uma função, é chamado zero de uma função todo valor de x quando existir para o qual o y é igual a zero. Um exemplo aqui, como que eu faço nesse caso? Nesse caso, o f de x, como eu disse para vocês, o f de x ele é a mesma coisa que o y, certo? Só que no x eu coloco o valor que eu quero esboçar, no caso do gráfico, né? Ou seja, eu vou ter meu domínio e vai refletir na imagem, certo? Aí por isso que eu tenho o f de x. No caso, o f de x ele é a mesma coisa que y. Quando eu quero falar zero de uma função, eu vou pegar o y e vou colocar igual a zero. Tudo bem? Então, eu tenho 2x menos 3, que era da função 2x menos 3, igual a zero. Então, eu tenho 2x, tudo bem? Eu tenho 2x e o 3 estava positivo, ele passa para outro membro. O 2, no caso, né, passa para outro membro, então fica 2x menos 3. E quando, no caso, o 2, ele está positivo, ele passa dividindo. Tudo bem? Então, nesse caso, o meu zero da minha função é 3 sobre 2, né? Que até percebi um pequeno erro aqui. Quando eu passo o menos 3 para o outro membro,
ele fica positivo. Então, nesse caso, o meu zero da minha função é 3 sobre 2. Ou então 3 meios, né, no caso. Então, simplesmente é isso. A resposta, logo, o zero da função é x igual a 3 meios. Não tem mistério. A questão é só, no lugar do y, coloca o zero. Tudo bem? E então, vamos adiante. Agora, uma função afim, certo? A gente viu como funcionava a construção simples do gráfico, né? E agora a função afim. Uma função f de r em r, né, de reais para reais, chamada função afim, quando existe dois números, reais a e b, tal que pode ser escrito na forma fx ax mais b para todo x pertencente aos reais. Nossa função fx, eu coloquei bem grande para tudo, f de x é igual a x mais b, tudo bem? Então, ela vai ser representada dessa forma, onde a e b vai ser qualquer número real. Então, eu tenho aqui a primeira. Esse menos aqui, na verdade, ele não existe, tá? Eu tenho aqui y igual a x mais 1, certo? Onde que meu a é 1 e meu b é 1. Nesse caso aqui, y igual a 2x, e o a é 2 e o b é 0. Observação. Na função afim, podemos ter o 0, o a igual a 0, ou então o b igual a 0. Bem, porque ele vai ser essa fórmula, só que ou A vai ser 0 ou B vai ser 0, certo? Nesse outro exemplo aqui embaixo, y igual meio x mais 1. Meu A é meio e meu B é 1, certo? Y igual a 5x mais 3 meios. Meu A é 5 e meu B é 3 sobre 2. Tudo bem? Então, simplesmente a função afim ela vai respeitar essa fórmula, mas também ela pode não existir o A ou o B, certo? Mas não pode, entendeu? Dessa forma. Então, um exemplo, né, no caso, de uma função afim, uma função de R em R, é a construção do gráfico no GeoGebra. Voltando novamente a ele. Esse gráfico aqui, ele é uma função do afim. Por quê? Ela é x mais 1. Tudo bem? Eu também posso construir outras funções. Eu posso colocar x mais 5, certo? Então, aqui também me deu uma outra função afim. Tudo bem? Agora, vocês perceberam que se eu colocar, vamos dizer, 2x mais 2, por exemplo, o que tem de semelhante entre eles? Entre a função de vermelho, a de azul e a de verde que eu fiz? É porque ela é sempre uma reta, entendeu? A função afim, ela é sempre uma reta. Então, vamos continuar novamente. Então, como eu coloquei como observação, o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Tudo bem? Toda vez, quando for um gráfico de uma função, ela obedecer essa regra, certo? Ela vai ser uma reta. 2. Uma observação 2. Quando A, né, o meu A ele é positivo, em AX mais B, a função afim é crescente, pois os valores de Y crescem conforme os valores de Y crescem, de X cresce. E quando A é negativo, certo? Quando esse A for negativo, a função afim é decrescente, pois os valores de y decrescem conforme os valores de x crescem, certo? O que difere? Então vamos lá novamente para o GeoGebra. O que difere? Vamos colocar aqui simplesmente x mais menos x mais 1. Nesse caso aqui. A primeira função que a gente fez foi x mais 1, certo? X mais 1 era essa função. Ela é, como o a é 1, então ela é positiva, então ela é uma função crescente. E essa função, o esboço dessa reta roxo, menos x mais 1, ela tem o a como menos 1. Como é menos 1, então essa reta é decrescente. Então, quando o a for negativo, é decrescente. E quando o a for positivo, é crescente. Dessa forma, né,
nós temos aqui. Eu coloquei de novo aqui, esqueci de colocar aqui errado. Era só para colocar como item. Então eu tenho aqui y igual a x mais 1. O a é 1, então a função é crescente. O y é igual a menos x. Menos 2x. Como é menos 2, o a, então ela é função decrescente. E o y é igual a meio x mais 1. O a, ele é meio, só que meio ele é um número positivo ainda, então ela é uma função crescente. E o y, no caso, né, menos 5x mais 3 meios, mas o meu a ele é menos 5, então ele é uma função decrescente, certo? É muito simples, né, a gente observar que uma função ela decresce e a outra ela cresce, né? Conforme você vai aumentando os valores, ela vai decrescendo e conforme você vai aumentando os valores para x, ela vai crescendo, certo? Pessoal, essa daqui é a parte de explicação. Agora, os exercícios para serem feitos são esses aqui, certo? Primeiro, seja uma função d de r dada pela lei de formação f de x igual a 5x mais 2 de domínio menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Determine o conjunto de imagem dessa função. Como que a gente vai determinar essa imagem? Simplesmente a gente vai fazer como foi aqui no quadro. A gente simplesmente vai substituir os valores de x, né, em y, os valores de x na função, né, e vai ter esses outros valores, como foi menos 1, 0, 1, 2 e 3. Esses valores são a imagem, certo? Então, simplesmente fazer isso. Eu vou substituir menos 3 no x, mais 2. Aí vai dar um valor. Essa daí vai ser minha imagem. Aí eu vou substituir cada um no x, certo? 2. Dado uma função f de r em r para f de x isso aqui é ao quadrado, certo? X ao quadrado mais 2x, determina os valores de f de 2 mais f de 3 mais f de 1, menos f de 1. Nesse caso, como que a gente vai fazer? Só substituir aqui. Nesse caso, como que a gente faz? A gente simplesmente vai pegar esses valores, certo? E vai substituir eles. Como, professor? Como que eu vou substituir eles? Da seguinte forma, ó, só organizando aqui. Pronto, agora sim. Da seguinte forma, eu não tenho 2, f de 2? Esse f de 2, se a gente lembrar lá novamente, né, o que está entre parênteses é o x. Então, eu vou pegar esse valor e vou atribuir ele, né? Então, o 2, eu vou colocar ele aqui, 2 ao quadrado mais 2 vezes 2, certo? Mais, aí a gente vai resolvendo, pode resolver parte por parte. O 3, aí 3 ao quadrado mais 2 vezes 3, menos 1. 1 ao quadrado mais 2 vezes 1, certo? E assim você vai somar eles para chegar em um valor, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai simplesmente substituir. 3. Determine os zeros das funções a seguir. Nesse caso aqui, a gente vai simplesmente atribuir zero para o y e resolver a equação. A4. Classifique cada uma das funções seguintes em crescente e decrescente. Essa daqui simplesmente é calcular o a. Se o a for positivo, crescente. Se o a for negativo, decrescente. Certo? E 5. O gráfico da função. Essa aqui ela já é um pouquinho mais puxada, né? Mas o gráfico da função fx, mx mais n passa pelos pontos menos 1 e 3 e 2 e 7. O valor de m nesse caso aqui, para a gente saber qual que é o valor de m, a gente vai simplesmente pegar essas coordenadas, né? Menos 1 e 3, que é o x e o y, e vai substituir nela, na equação, né? Nessa função. E a gente vai substituir todas elas e para tentar resolver basicamente um sisteminha. Tudo bem? Então, e a 6. Trace o plano cartesiano, o gráfico de cada função a fim a seguir, sendo x um número real, qualquer. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer como no exemplo que eu mostrei no programa. A gente vai fazer esse quadro, tá? Pode colocar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, certo? E a gente vai pegar e vai atribuir valores para cada um delas para fazer o gráfico, tudo bem? Que a gente vai fazer o gráfico. Dessa maneira, a gente vai
conseguir esboçar o gráfico, né, pelas coordenadas. Tudo bem? Pessoal, então é isso, tá? Muito obrigado. Prazer em conhecer a todos vocês. E a gente está aí. Às vezes fica alguma coisa sem entender no vídeo e tudo mais, aí a gente vai estar em período de aula, vocês podem estar me perguntando, tudo bem? Mas é isso aí e abraço, até a próxima.